Que a graça de Jesus esteja com todos nós. Nós vamos falar um pouco mais sobre planejamento espiritual. É um assunto que não é uma ciência exata, mas nós temos que avançar quando se trata de qualquer assunto na vida. E por que não o assunto espiritual? Eu acho interessante, nós temos tanta tecnologia hoje, no século XXI, mas do lado espiritual, você vê pessoas ainda adorando imagens de pedra. É uma coisa bem antiga, nunca foi ordenado por Deus, foi até proibido, mas o homem lá atrás, primitivo, criou essa religião de cultuar pedras, e ela mesmo no século XXI continua bem sólida, bem forte, não é? Mas vamos falar sobre a verdadeira espiritualidade, que é a espiritualidade cristã. Muitos, de maneira errada, não veem a necessidade de um planejamento espiritual. Muitos nunca nem ouviram falar disso. Mas a verdade é a seguinte, falando sobre um aspecto apenas, sobre os frutos do Espírito Santo, o Espírito Santo nos concede os seus frutos em forma de sementes. Nós estamos incumbidos de cultivar essas sementes para que elas cresçam e se tornem em frutos. É uma coisa muito errada querer delegar nossa espiritualidade a Deus. E muitos fazem isso. Eles dizem que simplesmente, até pessoas muito cultas e religiosas falam assim, que você não tem que fazer nada, que Deus faz tudo. Ele faz tudo acontecer na sua vida, ou como dizem alguns, que não conhecem a palavra de Deus, mas falam que conhecem a Jesus, também estão enganados, mas eles dizem assim, isso é um dom, né? Deus dá um dom para cada um, e aí cruzam os braços, e não é bem assim. Veja, o que eu quero dizer, vamos pegar 2 pontos, o amor e a fé. Você não pode dizer assim, o João tem o dom do amor, a esposa dele tem o dom da fé. O João não tem fé, mas ele tem amor. A esposa dele não tem amor, mas tem fé. Não, o cristão vai ter os dois. E se não tiver, tem que desenvolver. Paulo, por exemplo, quando ele fala da fé, ele fala assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, ele já deu aí uma dica de como progredir no caminho da fé. Isso não é feito por Deus. Deus já faz muitas coisas, ele promove várias coisas, mas ele não substitui o nosso esforço, o nosso trabalho. Deus nos dá fé e nos dá a sua graça, mas elas não foram dadas, como muitos dizem, como um substituto para o nosso esforço. Muitos, milhares, milhões, sem exagero, dizem que a graça foi dada ao cristão para substituir a sua obediência e o seu esforço. Mas isso, geralmente, são pessoas, assim, infelizmente, de mau caráter. Nós vemos pelos frutos. Jesus disse para nós observarmos os frutos dessas pessoas, para a gente perceber, não é? Então, a pessoa, ela vai desenvolvendo, ela vai cultivando a espiritualidade todos os dias, seja negativa, seja positiva. O que nós temos, o nosso caráter, ele foi cultivado durante anos, não foi obra do acaso. Não tem essa. Deus não facilita a salvação para alguns e dificulta a salvação para outros. Não é assim, não, jamais. Não é dessa forma que Deus trabalha. Então, é interessante ver que pessoas estão muito preocupadas com a sua parte intelectual, querendo aplicar horas e horas de estudo para atingir uma faculdade
maravilhosa, excelente, depois mestrado, depois doutorado, horas de dedicação, né? Em todos os aspectos necessários e exigidos. E quando chega na parte espiritual, a pessoa quer ser uma pessoa cristã sem dedicar tempo ao cristianismo. Veja, todos os títulos que a pessoa tem, se forem verdadeiros, se não for hipocrisia, todos eles foram desenvolvidos, foram trabalhados, foram dedicadas horas e horas para a pessoa ser aquilo que ela é. Você não pode falar assim, eu não posso falar assim, eu sou um boxeador. Aí você me fala, quanto tempo você já treinou de boxe na sua vida? Aí eu te falo assim, 3 meses. E é verdade, eu já fiz um treino de boxe muitos anos atrás, durou 3 meses meu treinamento só. Não deu para continuar. Aí eu posso falar então que eu sou um boxeador? Uma vez boxeador, sempre boxeador? É assim que funciona? Mas quando fala de cristianismo, as pessoas dizem assim, foi batizado? Uma vez salvo, sempre salvo. Mesmo que você esteja em pecado, em desobediência, seja uma pessoa de mau caráter, está salvo. Não. Gente, isso é pecado até. É uma hipocrisia enorme. É um escândalo ao nome de Cristo. Uma pessoa dizer que pertence a Ele enquanto pratica as obras do diabo. Recentemente, exatamente, deixa eu ver, 2 semanas atrás, 2 sábados atrás, eu estava com meu irmão na Praça Silvio Romero. Um homem veio até nós pedir dinheiro para poder ir viajar. Ele estava com uma mala, já chegou até nós com uma Bíblia na mão, disse que era missionário de uma igreja. Não vou mencionar o nome da igreja, porque a igreja não tem culpa, se é verdade que ele frequenta lá. E ele falou, olha, sou missionário da igreja, preciso de dinheiro para viajar. E eu falei, o que é que o senhor está fazendo aqui? Se o senhor mora em outro lugar, não tem dinheiro. Ah, mas eu vim fazer trabalho missionário. E a igreja não te deu dinheiro? Não, mas eles deviam te dar. E eu não dei nada. Eu achei que ele estava mentindo, como outros já mentiram para mim. E então eu não dei nada, meu irmão também não. Aí tudo bem. Sábado passado, quem estava lá de novo, com a mesma mala, com a Bíblia na mão, ele anda com a Bíblia na mão o tempo todo, para lá e para cá, uma Bíblia pequena, pedindo dinheiro para poder viajar. Tenho certeza que aquela mala está até vazia, não tem roupa, não tem nada. Mas ele está lá, dizendo-se missionário de Deus, pedindo dinheiro para ir viajar, e está lá, mentindo. Se você perguntar para ele se ele está salvo, ele vai falar que sim. Ele já aceitou Jesus como Salvador, ele foi batizado, mas ele vive de mentira. E o pai da mentira é o diabo. Se nós quisermos sermos verdadeiros cristãos, é necessário ser cristão o tempo todo. Dedicar tempo, horas, muitas horas, para termos o nosso caráter semelhante ao de Cristo. Isso pode ser projetado? Pode. Não é só isso. É lógico que tem a ação de Deus, que é fundamental. Mas a nossa parte, ela tem que acontecer. Ela tem que progredir. Se você passa a vida inteira praticando o mesmo pecado, tendo os mesmos defeitos de caráter, ano após ano, década após década, você pode ter certeza, o Espírito Santo não está trabalhando na sua vida, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, faça planos verdadeiros, inteligentes, pensados, para que você possa progredir na vida espiritual, ser um verdadeiro cristão e finalmente estar no reino de Deus. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Estamos precisando do apoio de vocês para que o canal tenha movimentação,
que ele possa crescer cada vez mais. Se você tiver comentários, deixa aí no comentário. Se você tiver dificuldade espiritual, que nós possamos de alguma forma ajudar, você pode escrever e nós vamos responder em nome de Jesus. Amém.